Meu nome é Carmelita, sou casada, tenho 3 filhos e 3 netos. Sou técnica de enfermagem, aposentei como técnica de enfermagem, mas no início da carreira tive uma outra profissão trabalhando na área da educação. Essa profissão de enfermagem eu fui levada a escolher. Desde muito jovem, muito pequena, eu já tenho o dom do cuidar. Morei com meus avós, meu avô chegava machucado da roça e eu bem menina, eu já cuidava dos ferimentos deles. Então, depois fui trabalhar na área da educação, minhas colegas, elas falavam, já vem a enfermeira. Logicamente que eu não era enfermeira, não era técnica, não era auxiliar, não era nada. Mas eu já tinha aquele instinto de ver a mudança. De repente saiu na prefeitura de Itapevi, né, que eu trabalhava como concursada, né, na área da educação. Saiu uma bolsa para auxiliar e técnico de enfermagem. Para minha surpresa, quem foi indicada a estar se inscrevendo todos os colegas se inscreveram, mas adivinha quem passou? Eu fui uma que foi aprovada. Eu fiquei surpresa, talvez, como alguém já me dizia, só você não percebe que você tem o dom do cuidar. Eu acredito que o cuidar, uma mãe, ela tem o dom de cuidar. E quando a gente entra para trabalhar com criança, a gente também desenvolve esse dom do cuidar. Só que, no meu caso, foi um pouco além. Eu também tinha sensibilidade do cuidar de doenças. Fui aprovada. Foi fácil? Não. Eu tive medo dessa profissão? Tive. A começar pelo início do curso, quando a gente ia para o laboratório, quando a gente tinha que estudar o corpo humano, que tinha que estar ali vendo aquela caveira, aquela coisa, dava uma sensação muito ruim. Falei, meu Deus, será que eu estou realmente na profissão certa? Terminei o curso de auxiliar. Foi bem difícil terminar, porque teve uma desmotivação, né, das pessoas, em que, como na época eu já tinha 42 anos, eles diziam que essa profissão não seria para pessoas assim mais idosas, mas sim mais jovens, né? Eu creio que foi isso que aconteceu na minha vida em relação a essa profissão da enfermagem. É uma profissão muito linda. Eu costumava falar para os meus familiares, quando eu estava estudando, que eu estava descobrindo um outro lado da vida. Tive dificuldade, eu era bolsista, no final do curso tive uma dificuldade porque aqueles que forneceu a bolsa para a gente não teve condição de levar até o fim. Foi quando eu fui obrigada a parar esse curso, quase no fim, já estava em estado de estágio. E eu falei, não vou mais, né? Terminou aqui. Mas para minha surpresa, como foi no início, ninguém deixou eu parar. Mais uma vez, eu posso dizer que foi a mão de Deus. E eu pensava comigo, se eu cheguei até aqui, eu vou levar avante. Não só eu, mas todos os colegas, nós começamos a distribuir currículo nos 4 cantos dessa grande São Paulo. E acreditando que a gente ia conseguir. Para minha surpresa, teve uma professora do curso, o primeiro curso, gente. Ela trabalhava no antigo sanatório de Itapevi. E ela falou assim, olha, todos aqueles alunos que eu dei aula, eu vou estar dando oportunidade de fazer a prova para entrar
nos sanatórios. Aquilo ali foi um bálsamo para a minha vida. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Foi quando eu fui me inscrever e ela falou, olha, a gente não tem vaga ainda, mas a gente está querendo inaugurar a pediatria e a gente está oferecendo para vocês a provinha, aqueles que aprovarem, a gente vai estar dando a oportunidade de trabalhar aqui no sanatório. Não, eu terminei o curso em junho. Em julho eu tive essa oportunidade. Surgiu também a oportunidade para a gente estar prestando concurso público da Prefeitura de Itapevi, onde eu já estava trabalhando na área da educação. Aí eu falei, não, eu já trabalho na prefeitura, eu vou prestar sim. E eu creio, mais uma vez eu pude declarar que eu acreditava, como as pessoas falavam, mas você tem tanta fé a ponto de crer que você vai conseguir uma vaga mesmo, né, estando na idade que você está. E como eu tinha falado, já falei, né, que eu já tinha começado, eu ia até o fim. E eles deram a oportunidade para a gente estar prestando um concurso público. Na época, foi colocado que eles precisariam de 36 auxiliares de enfermagem. Para minha surpresa, eu fiquei na 35. Mais uma vez, Deus provando que Ele estava à frente da minha vida, quando Ele me escolheu para estar fazendo enfermagem. Aí eu fiquei muito feliz, confesso, e eu pude testemunhar lá onde eu trabalhava, no berçário com as crianças, que eu servi um Deus de poder, um Deus que realmente Ele cria a gente para um propósito na vida. E que o propósito da vida dele é que eu fosse para a enfermagem. E quando foi em janeiro, dia 7 de janeiro de 2002, eu tomei posse como auxiliar de enfermagem. Na época, como auxiliar de enfermagem. Eu não sei nem como explicar a gratidão. E também é a alegria em ver os meus familiares, os meus amigos, em ver minha vitória, ao saber que eles me incentivaram, eles fizeram com que se cumprisse o querer de Deus na minha vida. O antigo Sanatórios, que hoje é a UHGI, me chamaram e me falaram o seguinte: não vamos inaugurar a pediatria por enquanto. E todos que foram aprovados, a gente quer aproveitar em outra clínica. Você aceita? E eu me joguei diante do Senhor e falei, e agora? Eu quero, mas eu não vi a possibilidade de trabalhar em dois. Por causa da família, esposo. E também já uma determinada idade, depois dos 40, a gente já fica mais cansada, né? Eu acredito que foi um desafio, eu e Deus, a minha fé, né, diante de Deus. E eu falei para Deus, eu não vou. Eu não posso pegar essa vaga, mas eu também não quero deixar de fazer a tua vontade. Será que o Senhor me quer trabalhando nos sanatórios? E eu falei, Senhor, se for para mim trabalhar nos sanatórios, eu não vou pôr a minha mão, o Senhor vai me levar. E um certo dia, uma colega que trabalhava também comigo, o esposo dela ia passar no médico, seria acho que às 13 horas. Eu tinha comentado com ela sobre essa vaga dos sanatórios. E falei até o dia, o horário, o dia certo que eu teria que fazer a entrevista com a mesma enfermeira que deu a oportunidade para a gente fazer a prova
para entrar nos sanatórios. Aí ela chegou em mim, naquele dia, ela falou assim: Carmelita, não seria, você não falou que é hoje a sua entrevista lá nos sanatórios? Se você quiser ir, o meu esposo está aqui no posto de saúde, ele veio passar em consulta, ele pode te levar. Você não falou que é às 15? Daqui a pouco ele termina a consulta e ele já vai para casa. E eles moravam exatamente ao lado dos sanatórios de Itapevi. Eu não pensei outra vez, eu não pensei em nada, eu falei, tudo bem, eu vou. Eu não me lembrei, não lembrava mais que eu tinha falado não para mim. Mas eu tinha falado sim para Deus. Aí foi quando ela falou assim, sabe de uma coisa, eu vou pedir saída também, vou sair mais cedo, eu vou para casa. E assim nós fomos. Eu peguei uma carona com o esposo dela, ela chama Cleusa. E quando estava na altura da Câmara Municipal, mas foi bem forte no meu coração, eu ouvi a voz de Deus. Você me pediu para mim te trazer, aqui você está. Aquilo ali foi uma certeza muito grande. Existe um Deus ao qual nós podemos confiar. Eu tive a oportunidade de fazer o querer de Deus, aceitando a direção dele para que eu exercesse a enfermagem. Eu passei trabalhando fora, eu não digo nem que seja só a enfermagem, mas foi quando já, depois de ter filhos, ter que deixar os filhos e estar fora, sem poder dar assistência para eles. Isso não aconteceu só comigo, eu tive muita dificuldade, como todas mães têm. Ao sair e fechar a porta e deixar seus filhos e só ver no final do dia. Mas umas coisas, eu digo, Deus ele cuida, como ele cuidou dos meus filhos, os 3, ele cuida de cada um dos seus filhos, mães, que estão longe das suas vistas, mas está perto das vistas de Deus. Me aposentei como técnica de enfermagem, passei por um momento difícil, tive situações de alegria, tive situações de tristezas. Ao ver pessoas sendo recuperadas das suas enfermidades, mas também vendo aqueles que não teve a mesma sorte. Mas eu acredito, Deus tem um propósito na nossa vida, desde quando nós nascemos até quando nós morremos. Vi a mão de Deus, tanto na área da educação, na área da saúde, e continuo vendo a mão de Deus na minha vida, passo a passo. Eu acredito que limite existe um para cada ser que Deus criou. O limite, eu acredito que tem aqueles que Deus ele coloca, né, na vida de cada um, e também tem o nosso limite do dia a dia. Tem dia que está um dia bom e tem dia que está dia não muito bom. Mas a força que Deus nos dá determina como vai ser o nosso limite do dia a dia. Tenha fé. Crê em Deus. Não desista jamais. Crê no potencial dos profissionais. E procure ser forte sempre. E lute pelos seus objetivos.